Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Intermédios. Boa segunda-feira para todos vocês. Eu estou com este ar super animado, mas na realidade não durmo há 24 horas. Mas esta é uma semana espetacular para mim. Porquê? Porque regressa o espetáculo Volto Já, dia 11, já dia 11 de Abril em Viseu, e dia 17 de Abril, pronto, portanto logo na semana a seguir, na Figueira da Foz. Malta de Viseu, malta de arredores de Viseu, mesmo até de Lamego, amigos meus em Lamego que estão à espera que eu vá a Lamego. Eu não sei se vou a Lamego, eu não consigo gerir as salas todas, portanto se puderem ir a Viseu já, vão já a Viseu e depois se for preciso vão a Lamego ou recomendam a amigos para irem a Lamego. Figueira da Foz, a mesma coisa, vai ser no casino, a sala está a vender-se muito bem, portanto juntem malta de Aveiro, de Coimbra, malta que não foi a Coimbra porque já não encontrou o bilhete, que pode ir até à Figueira da Foz, dar um saltinho, vai lá jantar e vai ver o espetáculo. O Volto Já, o meu espetáculo de stand-up, o solo, sobre o meu medo de desaparecer deste mundo, de morrer, que é muito impulsionado pela ansiedade e pela perturbação obsessivo-compulsiva. Curiosamente, o episódio de hoje, aquilo que eu vou partilhar, foi algo que me aconteceu hoje no voo e que ilustra muito bem como a dúvida pode surgir até nas coisas mais pequenas, como um prato de massa. Como assim num prato de massa? Perguntam vocês. Porque não era suposto ser aquele prato de massa. Eu passo a explicar. Então, eu estava no voo com a família e eu não como carne, então nós geralmente pedimos sempre refeições vegetarianas. E estavam pedidas 3 refeições vegetarianas e veio a minha refeição vegetariana. Eu estava separado da Catarina e das miúdas, graças a Deus, mas não descansei nada, porque eu viagem económica, não sou a Cristina Ferreira, nem o Gocha. E então estava separado das miúdas. E veio a minha refeição vegetariana, pá, e era uma massa com tomate e queijo. Olha, bem boa, não estava, sinceramente, não estava nada má. Comi e virei-me para a Catarina e perguntei-lhe: olha, a massa estava boa, não estava? E a Catarina diz-me: qual massa? Eu sim, como assim, qual massa? A massa do vegetariano, e ela: mas eu não comi massa nenhuma. Eu tinha arroz basmati com grão, era tipo um prato indiano. E eu começo a pensar porque é que a minha refeição é diferente da Catarina. E perguntei: olha, e a miúda, o que é que a miúda tinha? E ela diz: é a mesma coisa, a miúda era arroz e grão e legumes. E instala-se a dúvida na minha cabeça. Porquê que a minha refeição era diferente? Porquê que me calhou aquela? Era suposto ser aquela? Porquê que eles tinham refeições diferentes? Será que se enganaram? Será que não era suposto? Será que começam a vir estes e se's todos? E isto começa-me a criar ansiedade. E vocês, quem está deste lado, se calhar pode estar a pensar: epá, que cena mais básica. Sim, e é verdade. É uma cena básica, mas eu até posso dizer que se vocês me perguntarem: mas o que era a tua preocupação? Era estar estragado? Era estar adulterado? Era estar envenenado? É curioso, porque agora que eu penso nisso, a minha preocupação ou a minha ansiedade, o meu desconforto, vinha simplesmente da dúvida, de não saber porque é que a minha era diferente da Catarina e das miúdas. E então o que é que eu fiz?
o ideal seria perguntar a uma hospedeira, não é? Uma assistente de bordo, porque é que a minha era diferente. Mas ao mesmo tempo eu pus-me a pensar, pá, mas qual é a razão de ir perguntar isso? Também é um bocado estúpido eu agora estar a perguntar isso. Então eu fiz aquilo que era normal fazer. Obviamente disse à minha mulher para perguntar, para não ser eu, porque é assim, mais vale uma pessoa que não seja maluca a passar por maluca do que ser um maluco mesmo a ser ainda mais maluco. E coitada da Catarina, e mal, não é? Eu não devia ter pedido isto, como é óbvio. E coitada da Catarina, como tantas vezes, já me aparou a quedas deste género, de estar a fazer perguntas por mim, para responder às minhas dúvidas. Algo que eu estou muito melhor, mas que estando horas num voo, com sono, sem dormir, cansado, a andarmos 15 km por dia quase, obviamente as minhas defesas e a minha capacidade de enfrentar os meus demónios ou a minha cabeça estava comprometida. E então eu pedi à Catarina, Catarina, desculpa, não vou conseguir perguntar à senhora, à assistente de bordo, porque é que a minha refeição era diferente. E a Catarina, mas como é que eu vou perguntar isso? Olha, porque é que o meu marido está ali ao fundo e teve uma refeição diferente. Pá, eu não sei, Catarina, disse só que é uma questão de curiosidade, para eu me tranquilizar, para eu saber o porquê, porque é que era diferente. E a Catarina perguntou e não ajudou. Porquê é que não ajudou? Porque aquela assistente de bordo, aquela pessoa, virou-se para a Catarina e disse: não sei. E este não sei, veio instalar ainda mais a dúvida, não é? Veio a adensar o mistério que para uma pessoa normal, estou a fazer para quem está a ver, ou para quem não está a ver, eu estou a fazer aquele das aspas, normal, porque eu não gosto de usar esta expressão. Todos nós somos normais, não é? Ou todos nós somos estranhos, ou todos nós somos malucos, não é? Somos todos malucos. Portanto, mas que uma pessoa para uma pessoa normal teria comido e pronto, e teria ficado satisfeita, mas para mim era esta questão da dúvida, o desconforto, porque o ter a certeza das coisas permite-me, traz-me tranquilidade, traz-me ordem, mas na realidade é uma ordem ilusória. E este prato é uma ordem ilusória porquê? Porque é uma busca constante. Porque se uma pessoa que lida com ansiedade ou com uma perturbação obsessiva ou compulsiva, na realidade não, é uma espécie de toxicodependente do controle, por assim dizer, porque há uma necessidade de querer controlar e saber as variáveis e não ter dúvidas das coisas, mas vai-se sempre procurando mais. E quando aquela está esclarecida, ok, agora já estou bem, mas e se vem sempre outro e se atrás? Então tenho que ir esclarecer essa dúvida. E quando esta mulher diz que também não sabia, não sabia porque é que tinham sido diferentes, de facto não me ajudou. Podia-me ter instalado mais ansiedade, sim, mas eu acho que apesar do meu cansaço, graças ao meu próprio processo de autoconhecimento e de terapia, eu já sabia que tinha que aceitar as regras do jogo. Curiosamente, este prato de massa tem muito a ver com a nossa vida, porque há dúvidas na nossa vida, há dúvidas quer em pratos de massa, quer na nossa vida, que não são para ser esclarecidas. E quando eu digo que não são para ser esclarecidas, não é que não tenham resposta, mas simplesmente a resposta não acrescenta nada à nossa existência e àquele momento. Iria-me trazer tranquilidade eu saber o que é que teria acontecido ou de onde é que vinha a massa? De algum modo poderia sim ter-me trazido tranquilidade, mas como um toxicodependente, lá está, eu estava a dar apenas um chute
até à minha próxima dúvida existencial pela coisa mais banal que pudesse existir. E na realidade o que aconteceu, se nós formos analisar isto de um ponto de vista pragmático e simples, este episódio, eu tinha um prato de massa à minha frente que estava fechado e que dizia refeição vegetariana. Eu abri, comi, soube bem e estava preparado para ver uma série. E numa questão de segundos que partiu de uma pergunta: como é que estava a tua massa, Catarina? Eu deixei de estar no presente, ou seja, eu deixei de estar simplesmente a desfrutar uma refeição que nem era uma refeição por aí além, por ser uma refeição de avião, mas que até estava agradável. Deixei de ter a vontade que tinha de ver a série que já queria ver há bastante tempo, para ficar mais uma vez preso na minha cabeça numa pergunta que não me trazia nada, porque eu já ou numa resposta que não me iria trazer nada, porque eu já tinha comido a massa, não iria acrescentar nada. E na verdade, eu acho que muitas vezes na nossa vida, nós, principalmente as pessoas que estão desse lado, que lidam com a ansiedade ou que lidam com a perturbação obsessiva compulsiva, pensem genuinamente, ou mesmo pessoas, lá está, vou lá fazer as aspas outra vez, normais, que não são esquisitas como nós. Pensem quantas vezes vocês deixaram de aproveitar situações à espera de terem a certeza de algo que na realidade não vos iria acrescentar nada, ou que não vos acrescenta nada. Porque isto comigo acontece numa base diária. Sejam medos, mesmo que sejam medo, eu tenho muitos medos relacionados com questões de saúde. Imaginem que, por exemplo, eu estou a treinar e começa a chegar ao verão, começa a ter pancadas com sinais por causa do cancro da pele e não sei mais o quê, apesar de sempre teve tudo bem, whatever. Mas eu posso estar a treinar, que é um momento que para mim é um momento de desfrutar, de aceitação, de felicidade, e de repente eu olho para um sinal e digo: este sinal? Será que eu já tinha este sinal? Parece normal, mas será que está normal? Será que não está normal? E isto é o suficiente para me tirar esta dúvida, é o suficiente para me tirar daquele momento, quando na realidade eu poderia muito bem, imaginem que era mesmo uma dúvida real, por assim dizer, eu podia continuar a tentar pelo menos desfrutar daquele treino, depois dizer: olha, daqui a uns dias vejo de novo, e se me sentir preocupado e achar que realmente é preocupante, até posso falar com a Catarina ou mais alguém, e depois logo vou ao médico. Mas não há uma ânsia de responder e esclarecer a dúvidas naquele momento. E é essa ânsia, essa ansiedade que nos tira da realidade, por assim dizer. Curiosamente, como é que eu lidei com isto? Como vos estou a dizer, eu quando percebi que não tinha a resposta, ou melhor, que a resposta ainda foi pior porque foi a senhora dizer: eu não sei. Eu, em vez de começar num rol de mais perguntas, aceitei que a vida às vezes traz-nos este tipo de desafios. E não é preciso ser uma questão metafísica ou metafórica ou whatever. Metafórica é um bocado, sim. Mas não é preciso ser não é preciso ser esotérica, mística, não é? Não é? É o destino. Se quiserem que acreditar que é o destino, que é o meu anjo da guarda, os meus guias a colocarem-me os desafios à minha frente, pode ser o que quiserem, tanto faz. Mas trata-se de aproveitar aquilo, tentar aproveitar aquilo que me acontece e perceber: ok, eu posso ter um exercício aqui para fazer algo melhor. E se eu já me tinha descontrolado um bocado ao pedir à Catarina para me ter aquela resposta, que na realidade uma pessoa normal, lá está eu a fazer aspas outra vez, poderia ter feito essa pergunta só por curiosidade e não por preocupação, digo eu.
ou por não, pelo menos não uma preocupação exagerada, às tantas. Eu então, quando percebi que veio essa resposta chata da assistente, eu percebi, ok, é uma oportunidade. É uma oportunidade para eu aceitar que eu não vou saber, meu. E que a vida é mesmo isto. A vida é uma dúvida, meu. A vida é uma dúvida constante. Não há certezas, por mais que nós queiramos. A vida é uma dúvida. E é muito curioso se nós pensarmos que é quando nós aceitamos esta dúvida, é uma coisa que me aparece muitas vezes na minha cabeça, que é quando nós aceitamos esta dúvida, que nós realmente vivemos o presente. Porque nós que lidamos com a ansiedade ou perturbação obsessiva compulsiva ou outra perturbação da ansiedade, estamos sempre à procura de respostas, sempre à procura de soluções, sempre à procura de proteções. Nunca estamos a viver. Estamos sempre ou no passado ou no futuro, sempre a tentar prevenir ou sempre a reviver casos. E o aceitar a dúvida acaba por ser abraçar o momento. E aquilo que eu pensei foi: olha, vou escrever sobre isto, vou aproveitar e vou escrever sobre isto. E escrevi um textinho sobre isto que até está hoje publicado no Instagram, se quiserem ver. Mas é basicamente a conversa que nós estamos a ter aqui também. E curiosamente, estava eu a escrever o texto, a Catarina veio ter comigo e disse-me assim: olha, falei com o rapaz que realmente serviu as refeições. Catarina é muito querida. Falei com o rapaz que nos tratou das refeições e ele disse que o que aconteceu foi: as refeições eram vegetarianas, mas na realidade vegetarianas, como havia mais pessoas, eles não tinham refeições vegetarianas para todos, eram vegetarianas e eram vegan. Portanto, tu ficaste com a vegetariana, havia mais uma outra vegetariana, mas como não chegou, nós ficámos com as vegan. Portanto, o mistério até era mais podre do que aquilo que era suposto. Não era nada tipo: ei, enganaram, só era de outro avião, era do resto. Era a coisa mais simples do mundo. Se me trouxe tranquilidade, eu acho que curiosamente neste momento já não me trouxe nada, nem tranquilidade, nem nada. O que ajuda também a perceber que a ansiedade que nós sentimos em relação às situações não é eterna. A ansiedade que eu senti naquele momento e foi passando até já não estar presente através destes métodos, como, olha, eu já falei em tantos podcasts, como escrever, tentar colocar os pés na terra, tentar aceitar a dúvida, tentar não ligar aos pensamentos, não é? Fazer isto tudo. Portanto, o que prova por si só também que a ansiedade não é ilimitada até um ponto de não aguento mais. Não. Se nós não lhe dermos espaço para progredir, ela acaba, é como um fogo sem oxigênio, acaba por se extinguir. E isto é muito curioso, porque prova realmente que a vida pode ser. Claro que há dúvidas que nós temos que responder, há dúvidas que nos fazem sentido e que temos que nos ajudam a seguir determinados caminhos e a tomar decisões, está tudo certo. Mas eu acho que as pessoas estão a entender, eu acho que vocês que estão desse lado estão a entender, e que aqueles que sobretudo passam por estas situações estão a entender a que dúvidas é que eu me estou a referir. E portanto, para mim, para vocês, para todos nós, a vida é isto. A vida é aceitar muitas vezes que não há respostas que não acrescentam. Há respostas que não vão acrescentar nada ao nosso dia. Nem massas. Nem massas. Nem de onde vem a massa. Vou acrescentar coisas ao nosso dia. Esta parte do fim já foi um bocado alagar, porque eu estou muito cansado. Se calhar agora vou dormir. Espero que tenham gostado.
desta partilha, que tenha feito sentido para vocês. E olha, partilhem com quem acha que faz sentido. E já sabem, quarta-feira temos um novo convidado. Eu acho que, olha, é um tema muito interessante sobre como é que estas crises mundiais, económicas, de guerras, doenças, etc., afetam a nossa saúde mental. E sexta-feira temos Homens de uma Certa Idade novamente, também aqui no YouTube. E já sabem, dia 11 Viseu, 17 de Abril Figueira da Foz. Conto convosco. Um abraço, até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim, e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.